com a Líder e eu quero te fazer uma pergunta assim logo de cara. Pá! Você já se sentiu culpada, ou sentiu culpa, ou sentiu angústia por estar descansando, por tirar férias do seu negócio, da sua empresa? Sim ou não? Responde aqui nos comentários. Pois é, você já passou por aquela sensação de que se eu não estiver na empresa o negócio vai parar? Ou se não, minha equipe precisa de mim lá junto todo dia, toda hora, todo momento. Se eu não estiver por lá, a coisa não dá certo, a coisa desanda. Já sentiu isso? Pois é, hoje estou aqui depois de um intervalo de 4 semanas sem um café com a Líder, em que eu misturei um pouco de férias, um pouco de curso, de estudo, de trabalho. E estou aqui voltando hoje para falar sobre esse assunto que às vezes é espinhento no nosso juízo. É ou não é? Que é a questão do descanso e o quanto isso impacta na nossa produtividade. Mas antes de começarmos o Café com a Líder, eu quero desejar um ótimo dia para vocês e eu quero entregar essa semana ao nosso Senhor, né? Ao Senhor Deus, Criador de tudo, que nos orienta, nos guarda, nos protege. Vamos lá? Fechem os seus olhos, vamos fazer uma rápida oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém! Ai, já tô vendo aqui os nomezinhos conhecidos. E aí, Paulinho, tudo certo? Milene, daqui a pouco temos reunião gerencial com o time da Tropical. Estou animadíssima essa semana, voltando com energia total, foco total para vocês. Mas vamos embora começar com a nossa reflexão de hoje, né? O dilema das líderes que não desligam. Mexi. Pois é, já passei muito tempo da minha vida pensando que descanso era perda de tempo, que tirar férias, isso ia atrasar os meus resultados, ia atrasar o meu sucesso, que qualquer minuto longe da execução iria impactar demais o meu negócio. Mas essa narrativa que a gente vai criando na nossa mente, ela não é só emocional, né? A gente precisa de férias para melhorar produtividade. Parece contraditório, né? Mas é exatamente isso. Isso é científico e o descanso, ele é estratégico. E aqui eu quero trazer um estudo da Harvard Business Review que já trabalhou exaustivamente a respeito desse assunto. Nesse estudo da Harvard, eles dizem que tirar férias tem relação com aumento de produtividade, engajamento e performance ao retornar no trabalho. Então, cada bloco de férias, de descanso, de baixo estresse, pode resultar no retorno da profissional em maiores níveis de energia e menos estresse, certo? Então, o descanso adequado está ligado a um maior foco, a maior criatividade e a bem-estar, o que de fato acaba se traduzindo em produtividade real no dia a dia. Então, não é fuga, tá, gente? É estratégia. Então, o descanso, ele não te tira do jogo, muito pelo contrário. Ele traz uma melhor habilidade para você jogar esse jogo do dia a dia dos negócios no mercado, tá bom? Então, nós empresários, nós temos essa vantagem. Nós temos uma certa autonomia sobre nossa rotina, né? Nós conseguimos costurar o dia a dia do jeito que a gente quer, mas isso também essa autonomia traz muita responsabilidade. Né? Então é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas sempre. Antes de você querer liderar uma empresa, você precisa liderar a si mesmo. E não sou eu que disse isso não, tá? Isso são os grandes mestres sobre liderança, inteligência emocional e sobre estudos também. Então antes de você inventar de querer liderar qualquer coisa, você tem que liderar a si mesmo. E para você liderar a si mesmo, você precisa entender que você vai ter que trabalhar performando bem. E o descanso, ele é estratégico para performance. Então, você, empresário, que tem a autonomia de desenhar sua rotina, você precisa entender quando desacelerar, quando acelerar. Então, você precisa entender que existem várias outras riquezas na vida, que não necessariamente a riqueza do negócio em si. Eu estava na imersão com o Janguia Diniz há 15 dias atrás e ele falou muito sobre isso, sobre as 8 riquezas.
A riqueza não é só o trabalho, o negócio, os números que você consegue, a conta bancária. Muito pelo contrário. Você tem várias outras riquezas, inclusive eu falo muito disso daqui de outra forma, né? Eu tenho uma frase que eu falo sempre por aqui, falo sempre para as minhas alunas: o sucesso do negócio não compensa o fracasso da sua família. Então, às vezes, você tá lá muito obcecado, e eu sei, a gente tem uma tendência à obsessão com o nosso negócio, com os nossos projetos. A gente fica muito obcecada com números, com performance, com produtividade, com horas e horas de trabalho. A gente gosta de trabalhar, então quando a gente se joga mesmo. Mas se isso te tira do seu prumo, se isso desequilibra uma área da sua vida que é extremamente importante, que aliás é muito mais importante do que os bens materiais que estamos construindo aqui na Terra, que é a sua conexão com Deus. Né? Se você está tirando o tempo de Deus para focar no trabalho, tá errado isso. E a gente está vivendo uma quaresma agora. É tempo de conversão, é tempo de reflexão. E também se você está tirando da sua família, se só sobra o bagaço para sua família. Você empresária que está aqui me escutando hoje, se você só entrega os restos para sua família, você está falhando como empresário, você está falhando como pessoa, você está falhando como chefe ou chefe dessa família. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente, quando constrói riqueza, a gente tem que construir em 360 o nosso negócio, tá? Então, aquele momento que você tira para estar com sua família, um tempo de qualidade, um tempo que você está focado, um tempo que você tira para viajar. Quantas viagens de trabalho eu já fui com a consciência, viagens de lazer com minha família, que eu fui com a consciência pesada por estar largando o trabalho. E aí eu fazia uma coisa ridícula que eu não recomendo pra ninguém. Eu ficava produzindo conteúdo. Eu tava lá com minha família, viajando e tal. Aí ficava trocando de look. Levava uma mala de look pra fotografar, pra consciência pesada, uma consciência totalmente desajustada, né? Eu ficava trocando de look pra fotografar, pra fazer conteúdo, pra dizer assim, ufa, eu estou sendo produtiva. Isso é uma viagem, é trabalho também. Então, não estou cometendo o erro de abandonar o trabalho, né? Então, são essas coisas meio ridículas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Com certeza eu estou fazendo algumas coisas ridículas hoje, nesse exato momento. E a consciência, por isso que eu fico o tempo todo buscando evoluir, buscando aprimorar. Porque se a gente for parar para analisar muitas coisas, quando a gente sai um pouco da nossa rotina, quando a gente para refletir um pouco sobre o rumo que a nossa vida tá tomando. E tem coisas que a gente pode melhorar, que a gente pode aprimorar. Tem coisas que a gente tá indo bem e é só o processo acontecendo. Paulinho tá dizendo aqui, quem me condena é minha mulher. Isso tá certo. Olha, eu não sei contexto, mas eu tenho uma... Mulher sempre tem razão. Pergunta aqui em casa, toda vez que meu marido quis teimar comigo, tava errado. As crianças já sabem, mamãe tinha razão, papai. Pois é, né? Pois é. A reclamação dela deve ter um fundinho de verdade aí. Vale a pena a reflexão. Do mesmo jeito que meu marido também já me apertou várias vezes nesse assunto. E a gente vai tomando consciência e buscando melhorar. E amadurecendo mesmo. Não vamos acertar em tudo. Tem momento para tudo na vida. Tem momentos que a gente está construindo. Então, realmente, essa dedicação faz sentido. Mas a gente não pode desequilibrar demais numa área da vida a ponto de sair do jogo. Então, com certeza vai ter momentos da vida da gente que a gente vai estar muito mais focado no trabalho, porque o momento demanda, né? Eu já passei por crises, por incêndios no nosso escritório, e aquilo ali era a necessidade. Eu precisava estar ali, não tinha quem fizesse o meu trabalho por mim, eu precisava estar com aquela atenção e aquela dedicação total. E a família entende, a família resguarda. O que a gente não pode é se acostumar a não estar presente nas nossas outras áreas da vida, a não cuidar da nossa saúde, a não cuidar da nossa mente, a não cuidar do nosso espírito, a não estar em relacionamento com Deus, a não estar fomentando os relacionamentos. Então, assim, essa é a proposta aqui, essa reflexão, tá? E a produtividade está completamente ligada ao seu descanso. O descanso é estratégico. Não aquele descanso da CLT que fala, né? Aquele descanso, 30 dias de férias. Não necessariamente essa modalidade de descanso. Cada pessoa vai construindo a sua rotina, o que faz sentido para você, qual é a periodicidade que necessita. Mas é importante você ter uma atenção para esse descanso, porque o descanso é sim estratégico e ele faz com que nossas entregas, inclusive para o nosso negócio, sejam melhores, tá? Então, a gente às vezes associa muito, eu tô trabalhando bem, produtividade a tempo de mesa, tempo de escritório, tempo de reunião.
Então, não necessariamente a produtividade é o tempo que você está ali, horas e horas no escritório. Produtividade tem muito mais a ver com resultado, com energia, com foco, com criatividade, com as soluções que você traz, com os problemas que você resolve no seu negócio, com as coisas, como elas avançam. Então, muitos estudos mostram que as pessoas que descansam, elas voltam mais engajadas, mais inovadoras. Elas transformam experiências em repertório para execução. Elas reduzem risco de burnout e mantém uma consistência de alto nível. E aqui eu quero fazer um disclaimer para você. Estamos passando por uma era que é IA first, né? Então, inteligência artificial sendo a grande revolução do momento. Daqui uns dias, não muito distante, ou senão isso já está acontecendo hoje, isso não é mais um futuro fantasmagórico, nada disso. Daqui uns dias, não, já estamos vivendo hoje que máquinas, que IAs, fazem nosso trabalho técnico muito melhor do que a gente. Fazem nossos relatórios, fazem nossos planejamentos, fazem nossas análises, estudam cenários, estudam mercado muito melhor que a gente. Então a IA já resolveu a parte técnica. Então, como profissional, como empresário, onde é que entra seu diferencial? Seu diferencial entra na sua capacidade de pensar de forma criativa, inovadora, de forma empática. Você entendeu o seu negócio num contexto, você tá junto com o seu time. Então, para que você consiga ser muito mais produtivo e gerar muito mais resultado na sua vida profissional, não necessariamente você precisa ser aquela pessoa de horas de mesa de escritório. Você precisa ser aquela pessoa que chega na sua melhor versão. Porque a sua empresa não vai ser maior do que a sua capacidade de tomar as melhores decisões para ela. E numa era de IA, se você não for o melhor humano possível, você já tá morto, meu cara. Você tá morta, minha filha. Porque o robozinho hoje, o robozinho quase da versão gratuita, ele já tá fazendo seu trabalho técnico muito melhor do que você. Então, ou você se torna, de fato, humana, engajadora, enérgica, traz humanidade para o seu trabalho, traz o que você tem de mais único e autêntico para as suas relações, ou essa parte técnica que você gosta de se ocupar fazendo, se iluda, você já vai ser exaurida do mapa. Então, para você viver numa era de IA first, nunca foi tão necessário você estar energizada. Você voltar com foco, com energia, tendo clareza de quais são as áreas que você pode mexer melhor. Não só isso, repertório, experiências, quando você sai da sua bolha, quando você vai fazer atividades diferentes, quando você se conecta com a natureza, quando você descansa, você dorme melhor, sua mente está mais fresca. E as experiências que você vive, isso melhora o seu repertório. Repertório esse que vão ser necessários para os problemas complexos que sua empresa está vivendo ou vai viver. Então, para você ser uma melhor líder para o seu negócio, você precisa ter repertório. Do contrário, você só vem com aquela mesma solução cafona da era que já está superada por alguma IAzinha que um pirraia de 15 anos criou. Essa é a vida. Esse é o momento. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Risco de burnout. De que adianta você estar à beira de um burnout? Como eu estou vendo, muitos empresários chegam até mim já com depressão, com transtorno de ansiedade, com disfunções hormonais, com insônia. Quantas e quantas alunas minhas que chegam já tendo esgaçado o bagaço já. Tu acha que uma pessoa à beira de um burnout, ou sofrendo de um burnout, ou com depressão, ou com ansiedade, ou com qualquer outro problema que não está na sua perfeita saúde física, mental e espiritual, esta pessoa, este ser humano vai ser a melhor pessoa para um negócio? Vai tomar as melhores decisões? Vai ser um melhor líder? Obviamente que não. Então, quando você para descansar, você está fazendo com que você tenha mais longevidade. É o que eu digo sempre para as minhas alunas. Não estamos nesse jogo para fazer uma corrida de 50 metros, 100 metros. O jogo da gente não é do curto prazo, sequer do médio. O jogo da gente é um longo prazo.
A gente tem que treinar para ser maratonista. Ironman. O que é que significa isso? A gente precisa trabalhar em várias modalidades, ter resiliência, entender que não é, não, vou me matar de trabalhar esses próximos 3 meses. Tem momentos que a gente precisa mesmo. Que a balança pesa para você se matar de trabalhar. Mas isso não é consistente no longo prazo. Não sendo consistente, você está fazendo o quê? Exaurindo suas forças. Acabando com o maior ativo que você tem para o seu negócio, que é você. Mas você é humano. Não você cansado, estressado, depressivo, sem repertório, só focando nas atividades técnicas que um robozinho faz melhor do que você, um robozinho inventado por um adolescente faz melhor do que você. Tô provocando hoje, mas essa é a realidade, porque a pausa ela nunca foi tão estratégica. Porque se você souber pausar estrategicamente e extrair daquele descanso algo que te alimente a alma, que te alimente o espírito, que te alimente o teu propósito como ser humano. Se você volta com a alma renovada, descansada, você consegue ser uma melhor versão e impactar muito mais o seu negócio. E aí eu trouxe algumas perguntinhas para você refletir qual o caminho que você está tomando aí no seu dia a dia, tá? O que é que o descanso me traz que eu não consigo quando eu estou no automático? Será que esse descanso te traz mais energia, traz mais foco, perspectiva, talvez criatividade? Quando eu estou cansada, eu percebo um padrão de comportamento meu. Eu vou ficando abusada com os problemas repetitivos. Só que para empresa nunca tem problema fácil de resolver, concorda ou discorda? Empresa sempre tem problemas complexos. Se você mexe num canto, você resolve aquele problema e aquilo é outro, gera muitos outros. Então, quando você está cansado, você não tem a criatividade, você não tem a energia, você fica meio desgastada. Sempre foi assim, vai ser assim mesmo, você vai levando de barriga as coisas. Isso é ruim. Isso é ruim, porque a evolução do seu negócio, a inovação do seu negócio demanda que você tenha capacidade de lidar com problemas complexos. E problemas complexos demandam criatividade, resiliência, paciência, engajar as pessoas. Então, quando você descansa e você volta para os seus problemas, você volta com um novo olhar. Você volta com outra perspectiva. Você volta com vontade, deixa eu pegar esse pepino aqui, deixa eu descascar esse negócio aqui. Bora embora. É bom demais. Graças a Deus que a gente tem problema para resolver. Senão, o que a gente ia estar fazendo na vida? Desocupado por aí. Então, a gente volta com essa alegria. Então, é o que funciona comigo. Funciona muito comigo isso, a questão do descanso. E uma coisa que eu aproveito muito no meu descanso é para refazer as perguntas, né? Sobre minha vida, sobre minhas escolhas, sobre o meu propósito, sobre para onde eu tô caminhando. Todo mundo precisa de ajuste de rota, minha gente. Todo mundo cai e levanta. E às vezes é um momento de descanso que você consegue refletir e tomar decisões para você. Decisões essas que você às vezes vinha adiando. Por comodismo, por cansaço. Outra perguntinha. Quando foi a última vez que você voltou de férias e sentiu clareza ao invés de sentir culpa? Sempre tem aquela pontada de culpa, né? Sempre tem aquela pontada de culpa. Porque a gente, quando chega, é aquela tonelada de assuntos que estavam aguardando por você, alguns mais, outros menos. Sempre tem essa tonelada, esse percentual de culpa. Mas quanto é culpa e quanto é clareza? O que é que foi diferente? E tem coisa que a gente começa a perceber, tá vendo que eu não faço tanta falta assim? E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Porque no final das contas somos todos substituíveis. Tem ninguém insubstituível aqui. Ninguém é insubstituível. E um bom líder é aquele que consegue ser substituível. Porque significa que é uma pessoa que está o tempo todo formando outros melhor que ela. E a gente não pode ter medo de gente boa. Pelo contrário, eu quero ser a mais burra entre o meu time. Eu fico brincando, eu digo isso pra eles às vezes. Eu quero ser a mais burra dessa mesa de reunião aqui. Porque se eu sou a mais burra, significa que cada um de vocês, no que vocês fazem, vocês são muito bons. E uma das frases que eu vi na imersão com o Joguier
e que fez muito sentido e que coaduna muito com o que eu penso o maior talento sempre vai perder para um bom time. Então, por mais que você ache que você isolado, você vai fazer grandes verões aí, grandes negócios, grande sucesso, não vai. Você sempre vai perder para o concorrente que tem um excelente time. Então, montem time. Não querem ficar isolados. Invistam nas pessoas. Gente boa. Exija das pessoas ao seu redor. Seja aquele líder exigente. Você estudava mais para o professor que era bonzinho ou para o exigente? Para o exigente você se preparava mais. Última pergunta. E aí eu encerro esse assunto aqui. O que é que você pode fazer hoje para desacelerar estrategicamente, mesmo sem precisar se ausentar demais? Às vezes um dia que você sai um pouco da rotina, que você viaja para... Eu falo muito da praia porque o mar me renova, né? Eu tomo um banho, no carnaval eu mergulhei no mar, acho praticamente todos os dias, com exceção do dia que choveu muito. E eu mergulhar no mar me renova. Às vezes, esse contato com a natureza, esse contato com o mar. Cada um tem seus rituais, né? Então, o que é que funciona pra você? Porque não é sobre descansar mais, sabe aquela coisa, eu preciso descansar. Não é sobre isso. É entender que esse descanso é um insumo para a sua liderança. Não é uma fuga do trabalho, é um insumo. É um combustível que você vai usar para alçar voos até maiores. Então, empresários que me seguem aqui, sucessoras de negócio familiar, principalmente a sucessora, que é com quem eu mais falo e quem eu mais vejo cometendo esses erros, tá? Nós não precisamos provar produtividade o tempo todo. A gente precisa provar impacto, consistência, visão. Você é sucessora, você é uma ponte entre uma geração e outra. Se você não tem repertório, se você está muito bitolada no seu dia a dia, você não vai ter visão para o seu negócio. E isso não vem com horas e horas de trabalho sem pausa. Isso vem de energia sustentável, de um foco renovado e de um repertório emocional amplo. Porque no caso da gente, a gente precisa ter repertório emocional para lidar com o não dito nas empresas familiares. Os relacionamentos emocionais que envolvem. Certo? Então, voltei, vocês já viram que eu voltei voltando, renovada, e hoje eu tenho um dia inteiro pela frente, uma semana também abençoada. E só para vocês entenderem como funciona a minha mente e que esse funcionamento está muito corroborado com que as melhores práticas de mercado, com que a doutrina fala, né? Eu vejo muito meu advogado, a época de advogado, que a doutrina e a jurisprudência falam, né? A doutrina Harvard Business Review e também outros. Tem um livro muito bom que é o The Happiness Advantage, do Shaw Echo. Mostra que felicidade e bem-estar estão ligados à performance real e não apenas a esforço bruto. Quem tiver interesse também de procurar esse livro, fala muito sobre esse assunto e traz mais, claro, mais informações aqui. Se essa reflexão tocou no seu coração, fez sentido para você, você que é empresário, sucessora de negócio familiar, então você precisa conhecer um pouco mais sobre o meu programa de mentoria, o Potência Sucessora, focado em nós, sucessores de negócios familiares, né, que nós carregamos essa responsabilidade, essa missão tão linda que é conduzir as empresas que foram construídas pelas nossas famílias, que trazem o nosso DNA, que trazem a nossa história, que trazem os nossos valores para a próxima geração. Então fala comigo no direct que eu te apresento o nosso programa e você vai ser muito bem-vinda também a esse projeto, que é um projeto maravilhoso. E é isso, gente. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e te vejo na próxima semana, no próximo Café com a Líder. Se vocês quiserem também sugerir temas, depois vem aqui nos comentários, a live vai ficar salva, tá bom? Um beijo e até mais.